Receberam aí o aviso, então, né, de gravação. Só recapitulando aí que a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar. É a aula do curso de Engenharia de Controle e Automação, aula de materiais e fabricação mecânica, processo de conformação mecânica pelo processo de estampagem, né? Então, como a gente falou, o processo de estampagem ele está no nosso dia a dia, são ações de conformação de peças que geram diversos elementos, componentes que estão no nosso dia a dia. Se você pensar aí a estrutura de um carro, a parte externa dele, aquela lataria dele, aquilo ali é feito pelo processo de conformação mecânica, pelo processo de estampagem. Então, a estampagem tem várias derivações também, entalhe, corte, cunhagem, a gente vai discutir cada uma delas, mas aí, conforme a gente vai no decorrer da disciplina. Beleza? Então, vamos lá. Estampagem é um processo de conformação mecânica, geralmente, na maioria das vezes, realizada a frio, tá? E engloba diversos tipos de ações, como a gente falou, corte, entalhe, né? Por meio dessas operações, geralmente aplicado a chapas planas, as chapas, né? Perfis de espessura delgada, que a gente fala, são submetidas a transformações que adquirem novas formas geométricas. Aqui na própria apresentação, a gente tem um pequeno exemplozinho de sequência, né? Então, você tem aqui uma chapa lisa, que ela é colocada sobre uma ferramenta de estampagem, uma ferramenta de estampa. A gente vai explicar para vocês o que é uma ferramenta de estampa. E conforme você realiza a estampagem, ela vai com uma prensagem, aonde ela vai adquirir uma nova geometria através das ferramentas de estampa. Então, aqui é como se a punção descesse, né, amassando ela, e aí fizesse a conformação na geometria desejada. Tá? Isso é possível porque a peça que está sendo conformada, no nosso caso uma chapa metálica, ela utiliza uma das grandes características do metal, né, que é a deformação plástica. Então, você condicionando ele a uma geometria, ele vai ficar estático ali naquela geometria. Logicamente, ele tem ali uma elasticidade, mas tudo isso é calculado dentro do processo de estampagem. Tá? Então, ou seja, se o material ele não tivesse essa zona plástica de deformação, o processo de estampagem ele não teria um sucesso. Tá? Por isso que, geralmente, ele é aplicado a materiais metálicos, aços, ligas de ferro, ligas de aço. Um plástico, por exemplo, ele não tem uma propriedade termoplástica, eles são fabricados por outro processo, que é a injeção. Eles já são conformados a quente na geometria que ele deve ficar finalmente. Tá? O aço não. Você tem na sua chapa, você estampa ele, a gente vai ver o processo de estampagem para dar corte e forma, né, repuxe, ou entalhes, detalhes, entalhes. E aí sua peça vai ficar naquela geometria desejada. Ok? Só lembrando, qualquer dúvida, tem um grupo do WhatsApp aberto, tem aqui o chat também, só mandar, a gente vai esclarecendo qualquer característica, tá? Esse é um primeiro vídeo, talvez ele vá pulsado para vocês, mas vocês vão conseguir observar ele depois lá no material aulas, né, do Uniforme Online, como eu mostrei para vocês, tem um vídeo lá dele, que vocês vão conseguir acessar o link dele, ou numa página, ou web, ou no YouTube, tem várias características, beleza? Então, olha, se você observar aqui, ó, é uma chapa lisa, como se fosse uma tira que entra. Aqui a ferramenta ela está em corte, tá? Só para a gente poder visualizar, mas ela é toda fechada. E aí aqui a gente tem os elementos de prensagem e os punções, que é elemento de corte e furo. Então, essa geometria que está saindo aqui fora, onde está o pontinho vermelho, ela é feita através das geometrias dessas outras duas ferramentas que estão aqui agora, o pontinho vermelho. Ó. Então, eu vou colocar o play de novo, ó, conforme ele desce, ele corta e faz o furo. Então, ele faz o recorte geométrico da aba final e o furo. Esse é um processo de estampagem. Tá? Vai ter lá para vocês também esse vídeo. Ele já é um vídeo mais, digamos assim, realista, né? Ele não é uma simulação como o vídeo anterior. E ele mostra justamente a fabricação daquele componente. Então, o componente ele vem de uma tira, ele é colocado conforme é realizada a prensa. Ele tira já o material na geometria, ou seja, ele já tem aquele recorte na extremidade abaulado e o furo desejado. Tá? Ele mostra aí para vocês, ó, essa geometria. Né? Ó, se você observar aí no vídeo, ó, ele já pega uma geometria abaulada e os furos em suas extremidades.
ok? E aí, posteriormente, ele vai para uma outra ferramenta que vai fazer um processo de dobramento, tá? Por estampagem. Aí ele está trocando a ferramenta aí, ó. Aí essa ferramenta, vai chegar aí para vocês a imagem, ela tem aqui uma geometria que ele está colocando justamente aquela pecinha que foi furada anteriormente. Aí ele vai descer, vai fazer a prensagem e vai conformar ela geometricamente. Perdi aqui o... Só um instante. Pronto. Então aqui, ó, ele vai começar a dobrar ela. Olha lá, ele prensa, faz a primeira geometria, ele vai inverter a peça de posição para fazer a segunda dobra, né? Logicamente tem uns esbarros. Esse caso aí dele é uma prensa hidráulica, tá? Ela pode ser uma prensa excêntrica, diversas formas construtivas. E acabou gerando esse puxador, né? Esse elemento. Ele vai fazer um segundo por estampagem. Ele está mudando o vídeo de posição. E aí faz essa geometria aqui, ó. Que é como se fosse um puxador, né? Então ele tinha uma ferramenta anterior onde ele fazia todos os recortes. E aqui ele faz a parte de dobra, tá? E aí conforma o elemento desejado, tá? Todo esse processo é um processo de estampagem. Então, quando vocês observarem agora no dia a dia de vocês, fizerem a desmontagem lá de uma CPU, de um componente, por exemplo, o gabinete de um desktop lá da CPU, ele é fabricado pelo processo de estampagem. Então você vai ver peças geralmente de espessura fina, delgada, né, que a gente fala, com geometrias geralmente também complexas, que não seria fácil a fabricação por usinagem, ou por fundição, ou por qualquer outro processo de fabricação. E a estampagem permite que chegue a essas geometrias. Então, vocês devem ver aí qualquer dia aí, qualquer equipamento que vocês montarem, abrirem, mexerem, derem manutenção, diversas formas geométricas de componentes que foram feitos pelo processo de estampagem. Tá? Então, o que são? Primeiramente, conhecer a ferramenta de estampo, né? A ferramenta de estampo é um elemento comum, pode parecer que não, vou passar o slide, mas vou explicar para vocês. Ela nada mais é que feita de duas bases, tá? Superior e inferior, e existem guias nela para manter sempre o paralelismo, o alinhamento ali na hora da movimentação dela, tá? Dentro dela, nós temos algumas ferramentas, alguns elementos denominados de matriz, punção, né? Que é justamente onde você vai ter lá a geometria que você deseja, o diâmetro do furo, a geometria da dobra, o comprimento do repuxo e assim por diante. Ou seja, tecnicamente a geometria que conforme você prensar o seu equipamento, ele vai gerar a resposta desejada. A resposta nada mais é do que a geometria do elemento final. Então, ou seja, eu tenho essas bases e aqui dentro a gente tem uma matriz que faz esse entalhe, né? Que faz amassa a peça para pegar essa geometria. Ok? Aí é um outro vídeo do processo de fabricação da tampa de um radiador. Ele está aí pulsado para vocês, mas lá vocês vão conseguir observar ele melhor, tá? Então, essa peça ela é feita de uma chapa. Tem uma tira com uma largura específica. Essa tira, aqui a tira, né? Se vocês observarem aí. Cortou. Só um minuto. Então, se vocês observarem aí, ó, a tira, né? Ó, ela vem uma tira de chapa, aonde ela vai ser recortada e vai sofrer um repuxo, né? Que vai fazer a geometria do copo. Ou seja, já é a geometria final do elemento. Esse é o projeto mecânico, né, da tira. Essa aqui é a ferramenta de corte e repuxo. Então, aqui dentro, ó, nós temos a matriz, aonde a gente vai ter o recorte e vai ter a geometria que vai amassar ela e conformar a peça
conforme, né, a nossa especificação. Então, a tira ela vem andando e essa peça sobe e desce. E com isso vai saindo a peça lá estampada. Aqui nós temos o vídeo real dela. Ali era uma simulação. Então, lá no link vai mostrar isso para vocês. Lá tem um link aqui do YouTube depois, vocês dão uma olhada lá facilmente como ela é feita. Então, aqui a tira, ó. Tira, punção e a matriz está embaixo. Então, ele, quando sair, já vai sair a pecinha feita. Ó, ele bate, ó. Ó, aqui a pecinha já conformada, né? Ou seja, aquela hora que ele desceu e bateu, ele já conformou a peça. Ele vai bater outra, ó. E aí ele fica conformando em função da tira, ok? Depois vocês visualizam melhor lá essa montagem. O processo de estampagem, ele tem diferenciações, derivações que facilitam aí alguns outros processos. Por exemplo, a gente tem 3 classificações aqui que são justamente esses 3 modelos, ó. Corte, estampo profundo e conformação em geral. Corte nada mais é do que a seção de corte mesmo, como se fosse uma guilhotina. Ela faz o seccionamento da peça ali e separa uma da outra, tá? Logicamente, o corte ele nem sempre pode ser total. Existem outras aplicações de cortes derivados, né? Em parciais, em talhos, a gente vai ver. Estampagem profunda é o embutimento ou repuxo. Uma lata de refrigerante, ela é estampada. Ela parte da matéria-prima de uma bolacha, de um disco de aço, de espessura chapa fina. E aí você faz primeiro uma estampagem geral, onde vai conformar o fundo dela. Depois você faz uma estampagem profunda, onde você vai fazer o alongamento. Você vai estirar aquela lateral dela até ela gerar o comprimento da peça, né? Que seria a altura da lata. Tá? E a conformação em geral é quando você tem uma geometria, uma curva, algum detalhe assim. Então, o corte, né? Ele é classificado quando há separação total da material. Então, aqui você aplica lá a ferramenta de corte pelo processo de estampagem e secciona elas, ali realizou um corte. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Agora. Ah, beleza, tranquilo. Ei, professor, eu entrei agora há pouco, faz tempo que começou a aula. Não escutei, desculpa. Eu entrei agora há pouco, faz tempo que começou a aula, passou muito slide aí? Faz 15 minutos, nem isso. Mas viu, pessoal, nós estamos gravando essa aula e ela vai estar disponível para vocês. Beleza? Fiquem tranquilos. Já eu explico como vai ser o processo de disponibilização do material lá dentro da ferramenta Aulas do Inform Online. Ok? Legal. Ok, professor. Vamos lá. Então, o que acontece? O corte ele é classificado quando você tem uma separação total da peça. Beleza? Quando ele não tem essa separação total, aqui é um vídeo demonstrando essa região de corte. Então, ali o corte, pessoal, nem sempre ele é plano, né? Ele é reto. Ele pode ter geometrias. Lá no vídeo do material que vocês vão ver depois, eu disponibilizei para vocês outras geometrias de corte, tá? Aqui ele está fazendo só o arredondamento dos cantos aí através de uma ferramenta de corte por puncionamento, né? Então, classifica o corte por quê? Porque ele mudou, separou total uma peça da outra, ok? Quando esse corte ele não é total, ocorre um entalhe. O que é o entalhe? Já devem ter pego aquelas caixas quadro elétrico que tem aqueles amassadozinhos para fora como ventilação. Na lateral mesmo na CPU de computador tem, né? Se você olhar aqui pela imagem, é como se fosse um corte, uma dobra aqui, ó, mas não há separação total do material. Então ele faz aquelas abazinhas de respiração. Aquilo ali se chama entalhe.
dentro do processo de fabricação mecânica. Tá? Aquelas ventilações que a gente tem. Você pega uma peça lá furada, ela tem vários furozinhos, né? Ali foi corte. Aqui teve um corte e um amassamento, como mostra na figura aqui, ó. Ela é apenas um entalhe, né? Essa região aqui, ó, você pode observar, ela não teve separação de peça, ok? De material. Então, aqui, ó, é outra operação de corte. Só que aqui ele está realizando o furo na peça, ó, e já fazendo uma geometria, ele já faz aquele escariado, né? Aquela angulação para embutimento do parafuso. Olha aí. Aí é um corte e amassamento. Olha lá a geometria da ferramenta. Isso aqui é o punção. A gente chama ele de macho, né? Então, aqui ele vai começar a furar, ele vai cortar a chapa de aço e ela vai andar até tocar essa superfície. Ou seja, toda essa geometria ela vai ser conformada na peça, devido que às propriedades de conformação plástica do material. E aí, como fica a peça com o estampo, né? Ó. Olha o encaixe do parafuso, como ele fica embutido, né? Então, ou seja, já no processo, ele já faz toda a geometria para fazer o encaixe conforme o projeto dele, em uma única operação. Dentro ainda do corte, né, da operação de corte, existe o puncionamento. É a obtenção de figuras geométricas por meio de uma matriz. Punção e o corte ali pelo impacto. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça que eu tenho que fazer um furo em alguma região dela, e aí essa peça vai ser separada, né, ele vai ter um refúgiozinho de material ali, esse aqui é chamado de puncionamento, esse processo. Muito aplicado a tubos. Eu mandei um vídeo lá para vocês que faz o furação em tubo. É bem interessante. Então, ele vai mostrar aí no vídeo, ó. Ele tem um tubo liso inicialmente, tá? Vocês podem ver. Ali a ferramenta, ela se move, como ela se movimenta. Ele ainda não tem o tubo lá dentro, tá? Tem uma matriz interna aqui que ajuda a apoiar o tubo. Não é aleatório. Aqui nesse vídeo, vocês vão ver esses dois maiores aqui, ó, que tem um ponto vermelho em cima, são as guias, para que conforme ele se locomove, ele não saia de posição. E os que geram o furo são esses punções internos aqui, ó, são esses menores. Ah, porque ele tem esse comprimento total. Aqui ele fura os dois lados do tubo. Então ele fura tanto essa geometria de cima quanto a de baixo, a espessura de baixo. Por isso que ele tem esse curso grande, para atravessar toda a peça. Ah, mas se eu furar um lado e virar e furar o outro, talvez você não consiga ter o alinhamento, né? Pode ter um erro aí. Se você não tiver um esbarro, alguma marcação. Então, furando de uma única vez, ele garante que os furos estão alinhados. Então, ele coloca o tubo aí, ó. Aí ele vai apertar. Ó, funcionou. Quando ele tira, o furo, ó, ele sai furado aí já nas... Só um minuto, pessoal. Estou apanhando um pouquinho aqui com esses cliques aqui. Vamos lá. Ó, ele vai funcionar novamente. Quando ele tira, vocês vão ver, ó, essa aqui é a furação gerada. Quando o tubo entrou, ele era liso, né? Ele não tinha nenhuma marcação. Então, ele fez os 3 furos. E esses furos, ó, estão alinhados com o outro lado. Olha lá. Então, eles ocorrem dos dois lados. Aqui é um outro processo também de furação. Fura a chapa. Você pode ver que a espessura da chapa ela não é tão fina assim. Logicamente, está associada à capacidade dos equipamentos, tá? Ei, professor, não tem ponta, não? Só um minuto, Felipe. Só aumentar o áudio aqui. Pode falar. Ela não tem ponta embaixo? Não.
É uma superfície plana, ela corta pelo cisalhamento mesmo. Ó, parei o vídeo numa informação interessante em relação ao diâmetro do furo, né? Qual seria a espessura aí, ó, que eles trabalham mais ou menos, né? Isso aqui é dessa ferramenta. Se a gente voltar aqui, eu vou tentar parar o vídeo aqui numa posição bacana, vocês vão ver o quê? Se você olhar aqui esse corte, ó, onde está passando o mouse ali, vou colocar o ponteirinho vermelho. Nessa região, vocês vão perceber que o corte, ele tem uma parte que ele cortou e a outra parte que ele cisalhou. Entendeu? Que ele rompeu o material. Mas não tem uma ponta. Porque se eu tiver uma ponta, eu vou amassar. Eu vou passar ele e ele vai jogar o material para as extremidades. Aí ele vai enrugar, né? Eu vou deformar ele. Na verdade, eu quero cortar e retirar aquela região. Por isso que ele é reto e pelo punção aí, pela operação de corte, ele remove. Essa pecinha aqui cortada, no final, você tem o lixozinho dela, como se fosse uma moedinha, né? Que é o refúgio da peça, que é a região justamente que ele cortou. Se ele tiver a ponta, ele amassa. Ele separa o material e, em vez de remover, ele só vai conformar. Tá? Entendi, professor. Entendeu? Tranquilo? Entendi, professor. Ah, legal. Vamos lá. Você está ouvindo aí? E aí ele continua aí o processo de furação. Todos esses vídeos depois, pessoal, vai estar mais fácil para vocês observarem lá, tá? Então, você vê que a peça, ela está plana, e aí foi feito o recorte, a remoção do material na posição dos furos, ok? Os vídeos que eu mandei para vocês, vocês veem isso melhor depois. Aqui já é um outro maior, ó, uma outra aplicação, né? Logicamente, cada um varia de projeto para projeto. Mas ele faz do mesmo jeito o corte, ó. Ó, geométrico, quadrado. Esse aí, se eu não me engano, é sextavado. Olha o sextavado. Tá? Então você pode... professor, e esse óleo aí? Geometrias. Oi? Esse óleo que ele forma é graxa, o que é? Não, é só um óleo que ajuda na ferramenta a voltar. Os fabricantes recomendam usar, que é justamente na hora de tirar. Quando você corta, ele não faz diferença, mas você vê como uma peça transpassa ela justo e sai, que ela até puxa a chapa para cima, é para ir desgastando menos a ferramenta aqui na parte de fora. Tá? Ah, entendi. Eu já trabalhei numa empresa que a gente trabalhava setor de estampo desse e tinha duas características interessantes. Quando a chapa era muito grande, a gente tinha um pincel do lado com óleo que a gente passava sobre a superfície, né, para estampar. E quando era muito robusto o corte, uma geometria muito espessa, a gente mergulhava a pecinha no óleo e colocava ela na máquina para poder cortar. Ela ajuda só na separação das peças, tá? Não é para lubrificar o corte. O corte ele é bruto mesmo, né? Bem robusto. Ah, entendi. Professor, Oi? os equipamentos aí são todos hidráulicos, né? Aqui sim, mas também você pode ter aquela prensa excêntrica, né? No vídeo que a gente mostrou a tampinha do radiador, quando vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver que ela desce muito mais rápido, parece até sem controle. Porque ali é uma prensa excêntrica. O que é uma prensa excêntrica? Ela tem uma roda de inércia girando. É mecânico, né, o movimento? Oi? É um movimento mecânico, né? Isso. É uma roda, né? Como se fosse uma biela manivela, que aí a hora que você aciona, a embreagem cola, aí ela empurra, né? Ela dá um pulso lá naquele giro e desce ela, sem controle. Essas aqui não. Você vê que elas têm um controle de velocidade variado, elas são mais hidráulicas já, essas aqui. Aqui lá na empresa a gente tem uma aplicação para furar o aro do botijão. Para colocar a plaquetinha de tara. Ah, sim. Certo? Aí são 2 punções, né? Só que lá é pneumático. Ah, é comprimido? Certo? É furo pequeno, né? É, um furinho de 5,32. Então, Aí, repite lá. só que é pneumático, né? Aí é um cilindrozão pneumático
grande, né? Aí quando a pressão vence o material, aí ele dá um tiro lá. Exatamente, é por causa do corte, o momento do corte, né? Do cisalhamento da peça. Agora, quando é hidráulico, não, é mais suave o corte. O movimento, né? Isso. E outro detalhe, aí fica lá o refugozinho, né? Fica os botãozinhos. Os botãozinhos lá que retiraram, né? A espessura do manda-chapa. Legal, interessante. Talvez, Roberto, lá para vocês, como era classificada, a hidráulica, quando ela é para área classificada, ela é muito mais cara. E aí existe pneumático, entendeu? Existe esse mesmo equipamento hidráulico, o fornecedor fornece. O cilindro é bem pequenininho, é bem menor comparado ao porque as pressões são mais elevadas, né? Exatamente. Mas já existe ele. Aí, como você falou, a bomba hidráulica, as solenoides, são tudo para classificado. Aí o custo vai lá para cima. Exatamente. O pneumático é mais difundido para a área classificada, né, de vocês. Isso. A hidráulica ela é muito cara. Quando você vai pegar aquela extensão X, né, de explosão. Justamente. Então, ela acaba sendo praticamente inviável aí, talvez. Tanto que esse perfurador ele hidráulico, o cara consegue segurar ele aqui na mão, colocar no aro do botijão e furar. Tá. Já a pneumática você não consegue, é muito pesada, ela fica num balancinho. Entendi. O cilindro é maior, né? Aí você leva o botijão até ela, né? Justamente. Entendi. Leva o botijão até a máquina, aí posiciona no aro e aperta o botão, né? Aí ele vai lá e dá um tiro. Vocês não fabricam botijão lá, né? Ou fabricam? Não, né? O botijão, pessoal, só para vocês entenderem, todo o processo de fabricação dele é por estampagem. Ele parte de uma chapa, que vão fazer 2 calotas, né? Que vai ser a parte de cima e a parte de baixo do fogão, do botijão, desculpa. Aí une por processo de soldagem. Aí na extremidade dele, onde tem ali a rosca, né? Para a gente colocar a válvula. A válvula também é furada por funcionamento. E como ele chamou o aro, né? Que tem ali onde a gente pega o botijão e o pé dele, a parte de cima e a parte de baixo, elas também são conformadas por estampagem através de chapa, né? Onde ele recorta, dobra, faz já a geometria completa para encaixar e soldar em cima do botijão. Eu vi a fabricação lá na Esmaltec. Isso, exatamente. Lá eles prensam. Legal porque a calota de cima e a de baixo são iguais. Isso. Só que entra uma na outra. Aí tem um procedimento que eles fazem lá, que é fazer uma entrada, né, um rebaixo na borda de uma para entrar a outra. Tem uma hora que eles fazem um corte, né, para alinhar, porque quando você estampa, não necessariamente ela vai formar por igual, né? Isso. Aí quando eles cortam esse excesso, o outro ele faz um entalhe, ele faz uma redução de seção, justamente para encaixar uma calota na outra, né? Uma macha fêmea. Aí depois faz a solda. Exatamente, é bem interessante aí. Tempo atrás a gente conseguia visitar a Esmaltec, hoje está mais complicado das empresas assim. Esse processo de estampagem aí, lá tem de rumo. Oi? Esse processo de estampagem lá tem bastante. Todo fogão, todas as peças lá são feitas por esse processo, né, eletrodoméstico. Quando você pensa, pessoal, se é metálico, lá dentro dessa indústria, por exemplo, linha branca, né, que é eletrodoméstico e tal, é estampagem. Uma geladeira, as laterais dela são todas estampadas. Um fogão, micro-ondas. São chapas fininhas, com geometrias complexas, né, com furos, orifícios e tal. Tudo isso é por estampagem, né? É um processo rápido de se fazer. Você tem uma matriz, uma ferramenta. Então, conforme você vai estampando, você tem garantia de geometria, qualidade, né? Eles não têm variações, não sofrem tantas variações. Tranquilo? Legal. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O recorte, né? É uma operação realizada já, como se fala assim, você faz uma estampagem geométrica, depois você consegue fazer um segundo processo na mesma ferramenta ou uma ferramenta posterior. Você vai tirar alguma rebarba, você vai tirar algum excesso de material. Então, é o recorte que a gente chama, né? A gente tem o transpasse. O que é o transpasse? Até o que o Felipe tinha conversado com a gente, Felipe. Ó, aqui, se você observar, eu já tenho um furo inicial. E aí eu venho com uma segunda ferramenta que ela tem uma ponta. O objetivo aqui não é cortar, é amassar. É dobrar, é deformar o material
e ter uma geometria desejada, né? Como se fosse aquele rebaixo para encaixar a cabeça do parafuso, né? Como se fosse uma guia ali para encaixar algum elemento. Então, essa... Faz rosca aí também, né, professor? Oi? Tem muitos aí, o pessoal fura desse jeito e forma essa rebarba do lado que eles fazem rosca para botar um parafuso. Exatamente. Primeiramente, eles fazem o furo, depois eles fazem esse transpasse, que é justamente fazer essa geometria de material, né? Internamente ao furo. Aí ele rosqueia, rebita, tem várias aplicações, com certeza. Legal. Tem até uma que é interessante, que poucos associam, que é a espiga de mangueira, né? Aquela que tem aqueles entalhezinhos inclinados para a gente enfiar a mangueira no sentido, mas no contrário ela trava. Ela é feita por esse transpasse também, a forma de conformação dela. A gente chama de bico madeira, né? Rabo tatu. Rabo de tatu, tecnicamente seria espiga, né? É. Rabo de tatu, mas é rabo de tatu também. Olha, rabo de tatu, colocar na literatura. Então, bico mamadeira. Oi? Ou então, bico mamadeira. Bico mamadeira? É. Ah, entendi. Esse eu não conhecia, não. Rabo de tatu eu já tinha escutado. Mas são os termos do dia a dia. Comédia, viu? Os caras acham de fábrica é complicado. É. Vamos lá. Aí, dentro das operações de estampagem, também tem as operações de deformação. Deformação não tem remoção de material, né? A gente tem aqui, ó, essas classificações, né, que são nada mais que modelos, que é dobramento, repuxo, extrusão, cunhagem e forjamento a frio. Pessoal, forjamento a frio, a gente falou uma aula só de forjamento. Aquele processo do forjamento lá por matriz, ele também é classificado como processo de estampagem, né? Então, você tem uma matriz, você vai prensar o material dentro dela, para ele ter uma geometria, aquilo ali é um processo de estampagem, mas ali inserido dentro do processo de forjamento, tá? Então, dobramento, repuxo, extrusão e cunhagem são outros processos dentro da deformação, da estampagem. Sem remoção de material, né? Primeiro deles, dobramento, né? Você dobrar uma peça. Existe uma ferramenta, uma máquina chamada dobradeira. Pode ser, muitas de vocês devem conhecer manual. Existem elas também hidráulicas, pneumáticas e CNC, tá? Tem algumas empresas aqui no Ceará que já estão com dobradeira CNC para o dia a dia aí na questão de desenvolvimento de geometrias. Esse vídeo vai estar lá para vocês também. Então, só para a gente tentar ver algumas partes aqui, você tem aí os posicionamentos, a sequência de dobra, tá? Ela vai dar os graus, os ângulos, o raio que faz ali embaixo, né? Em questão da geometria de dobra. Logicamente, está associado às ferramentas de dobra, né? A matriz e a faca, que é justamente o que aperta aí, ó. Aqui, só para a gente parar aqui o vídeo um pouquinho e poder discutir. Essa parte de cima aqui, ó, vai estar em vermelho aí, ó. Essa aqui é a faca, né, de corte. E essa parte de baixo aqui, como se fosse um berço, né, uma geometria, ela é a... Fugiu o nome aqui, agora. É como se fosse a matriz, né? É o canal, é o berço, justamente o berço, onde você encaixa o dobra. Uma coisa interessante de olharem aqui do outro lado é essa pecinha aqui, ó. Está aí mostrando em vermelho. Isso é o esbarro. Então, o CNC, você vai ver que ela se locomove sozinha. Então, ele controla o quê? Ele controla tanto o avanço aqui de corte da ferramenta de dobra, né? Como também o posicionamento aqui, ó, dessa peça. Aproximando ou afastando. Então, conforme ele avança, ele controla esse avanço, ele controla o ângulo de dobra. E aqui, conforme você posiciona essa segunda peça aqui, você tem o tamanho da sua geometria de dobra, tá? Só apagar aqui para a gente dar continuidade no vídeo. Então, olha lá, ele vai conformando a peça conforme ele anda. Olha lá, ele mudou de posição aqui, ó. Vai fazer uma segunda dobra. Você vai ver que ela tem uma angulação diferente, ó, da primeira. É a mesma ferramenta. Olha lá o encosto. Mudou, vai fazer uma terceira dobra. Aí ele vai virar a ferramenta e vai repetir o processo para fazer geometrias simétricas. Ó. Então a primeira dobra aí está batendo 90 graus, né? Ó.
A segunda tem uma outra angulação, provavelmente 45, porque se somar as duas próximas, dá os 90, mas poderia ser 60-30, isso aí depende da programação. E aí ele conformou a peça, ó. Então ele fez todas essas dobras aqui, ó, a fim de chegar na geometria da peça. Tá? Processo... Perfeito aí, viu? Perfeito aí. Oi, Roberto, não entendi, desculpa. Não, perfeito aí. Lá na empresa, às vezes, eu mando fazer umas perfil U virado. Certo. Acontece muito de uma extremidade ficar mais aberta do que a outra, uma aba ficar um lado mais alto que o outro, entendeu? E como é manual, né? Exatamente. Quando é manual, pessoal, essa guia que desce, a faca que desce, tem uma rosca em cima dela que você ajusta o ângulo ali. Então, o que acontece? Você desce até o fim de curso dela e mede o ângulo. Aí você vai lá e incrementa, né? Você dá uns giros na rosca, ela desce um pouquinho mais. Aí, manualmente, você vai calibrando ela. E os esbarros também são manuais, né? Tipo, você faz o esbarro lá para você encostar a sua peça e ela dobrar. Aí, aqui, né? Tudo é medido a olho. Então, muitas vezes, ela não tem uma linearidade, né? Uma constância nas medidas. Entendeu? Mas aqui não. Aqui ele já tem o controle automático, né? A automação aí ajudando nos processos de fabricação. Vou continuar aqui. Aqui já é uma questão de dobramento com ajuste, não, desculpa, é dobramento com mecanismos que você vai fazer geometrias complexas. Vocês vão ver aí como ele funciona. Então, olha como ele faz geometrias distintas. Ó. Opa. Vou tentar parar aqui na hora que chegar. Ó, ó a primeira geometria aqui. Ó. Tá vendo esse S aqui? Vocês estão vendo que são chapas finas, né? Não é qualquer material, tá? Ó, ele fez essa primeira dobra aqui, ó, ele vai fazer um entalhe aqui na segunda, aqui, ó, na mesma operação. Ó, e faz aqui toda a sequência. Pessoal, isso aqui é tudo mecânico, tá? A automação, ela ajuda nos controles de velocidade, posicionamento, tudo, mas se vocês observarem, conforme ela desce, são geometrias cônicas, inclinadas, que vão empurrando as peças e elas vão mecanicamente se encaixando. É bem interessante. Ó, essa aqui, ó, ela vai fazer essa primeira geometria, depois você vai ver que aqui, ó, eles vão se aproximar, porque o cone vai jogar eles para dentro e ele termina a geometria. Olha lá. Então, ou seja, são montagens que já tem geometrias específicas das ferramentas de dobra, mas esse é o processo de estampagem, tá? Aqui é uma CNC também. Eu vou tentar passar o vídeo na íntegra, depois a gente comenta. Olha que interessante a caixa que eles vão fazer. Vê que a matriz de corte de dobra dele ali, ó, já não é mais uma faca, né? Ela tem um ângulo. Então, ele está usando aí essa posição para fazer essas primeiras dobras. Na mesma máquina, ele tem outras ferramentas apoiadas do lado, ó, que ele vai fazer outras dobras, ó. Só que é ACM, né? Aqueles alumínio de fachada que o pessoal usa. O pessoal não gosta muito de usar EPI aí não, né, professor? Oi, não entendi, desculpa. O pessoal aí não gosta de usar EPI, não. É muito engraçado isso, né? A gente vê aqueles vídeos da China, às vezes é igual a gente vê os caras lá, um jogando água no outro, né? Mas eu peguei uns vídeos de umas empresas japonesas, os caras até têm protetor de ouvido e tal, mas todos eles estavam de bermuda, tinham lá de regata, não sei se é alguma filosofia de trabalho mais casual, né? Mas, tipo, o cara no meio do... Aquelas empresas americanas, né, também. O pessoal trabalha de bermuda. Bermuda automatizado. O cara sozinho, ele controlava uma máquina lá, tamanho de um prédio. E o cara de bermuda, aí chegou outro de regata conversar com ele, sabe, assim?
Não sei se são filosofias tal de trabalho, mas você aqui no Brasil o cara tava de luva, manga comprida, protetor auricular, óculos, né? Capacete, bota com bico de aço. Mas são normativas, né? E aqui ele fez essa caixinha, né? Se você observar aí, vou adiantar aqui um pouquinho. Ele vai terminar de conformar ela aqui, ó. E aí ele já fecha a geometria dela conforme a sequência aí de operações, né? Hoje, pessoal, por exemplo, lá no software de desenho, no SolidWorks, a gente consegue fazer o desenho dessa caixa já na posição que a gente deseja e ela planifica essa peça. Aí lá a gente consegue gerar o CAM, que é a comunicação entre as máquinas para justamente pegar os ângulos e posições de dobra e levar para uma dobradeira CNC dessa. Tá? Indo nas operações de deformação, existe o repuxo. Repuxo é justamente como é feita a calota do botijão de gás. Tá? É uma classificação interessante. Ele vai conformar a peça e ela vai sofrer pequenas alterações de espessura. Então, aqui, ó, deixa eu mudar só a cor aqui. Aqui é a chapa inicial, né? Ó, se vocês olharem, conforme a pulsão desce dentro da matriz, ela vai se conformar. Em algumas considerações, em algumas ocasiões, essa geometria ela fica menos espessa. Por exemplo, a lata de refrigerante. A lata de refrigerante, ela parte de uma chapa, o fundo dela ela tem uma espessura maior, mas a lateral ela é mais fininha, né? Que é justamente o repuxo, né? Onde tem um estiramento da peça. Ei, professor. Oi. Tem o cálculo dessa folga aí, não tem? Não é tudo. Simplesmente a espessura do material, não, né? Não, tudo é calculado. Eu não entro muito nesse ponto aqui com vocês, que eu acho que não seria interessante, mas lá na mecânica, a gente calcula rendimento de chapa, estiramento, alongamento, devido às propriedades do material. Você sabe se ele dá para repuxar ou não, o quanto ou não. Quanto você precisa prensar ele para que quando você faça o repuxo, ele não enrugue, né? Ele não puxe para dentro, a peça não escorregue. Certo. Tudo isso é calculado. Ah, beleza. Esse vídeo aqui, ó, ele vai mostrar, se não me engano, a estampagem de panela. É uma prensa hidráulica também. Então, ele colocou lá justamente uma chapa, ó, e ele faz o repuxo para cima. Ele vai tirar aí, ó, a peça. Ele coloca um disco, aperta os dois botões. Então, essa prensa de cima segura a chapa e a de baixo aqui, ó, que faz o repuxo ali, fazendo a geometria dela. Ei, professor. Oi. Esse repuxo não fragiliza não essa chapa? É calculado, né? A gente falou, tá? Tem as resistências. Se você pensar em panela de pressão que a gente tem em casa, ela é feita nesse processo. A maioria muitos vasos de pressão. O repuxo é a forma de se fabricar, por exemplo, cilindros de oxigênio, extintores de incêndio. Aquele cilindro GNV, eu procurei hoje, eu não achei ele ainda. Tem aqui no final da aula, acho que tem um link lá, não olhei. Eu coloquei, tinha um vídeo que eu ia mostrar para vocês, que é a fabricação do cilindro de GNV, que é justamente nesse processo. Ele parte de um disco, aí ele vai passar... é bruto, viu? Então, tem hora que ele conforma aí a geometria do cilindro, né, com o fundo. Depois ele passa por matrizes que vão só diminuindo a espessura e alongando ele. É muito interessante. Tá? Mas é frio, professor? Oi? Mas tudo a frio? Tudo a frio. Tudo a frio. E a chapa é bem grossa, viu? Cilindro de GNV. Aguenta tiro, né, professor? Não entendi, desculpa, Felipe. Ele aguenta tiro. Ele aguenta bala. Nunca sei, nunca dei um tiro, não, nunca vi isso aí. Mas... Tem uns testes por causa das batidas. Uhum. Quando explode, só sobra ele, geralmente, né? Também. Só sobra ele. O pessoal coloca lá no tiro para aumentar a capacidade de carga lá dos carros, né? Ó, esse modelo de prensa aí é o que mutilou vários braços aí de operador aí, né? Né? Infelizmente acontece nos acidentes, né? Mas é uma característica. Aquele que eu falei para vocês, que a gente usava o pincel, era bem similar a esse aqui.
Se vocês olharem aqui do lado, é como se tivesse essa mesinha, ó. A gente passava tipo um pincel com óleo na chapa e colocava ela lá, né? Que ajudava na conformação dela. Pensando lá na Smalltech, fica um operador de um lado e outro do outro, né? Aí um coloca o disco e outro tira a calota, né? Exatamente. Um põe outro tira, né? Você não pode errar o tempo, viu? Então, não é isso, que mutilava as mãos, pô. Sequência, né? Agora eles têm que acionar 2 botoeiras de cada lado, que é para garantir que o cara vai ficar sem as mãos lá dentro, entendeu? Para ela poder dar o ciclo. Isso é uma coisa muito interessante, eu falo muito da evolução dessas botoeiras. Proteções de máquina, né? Hidráulica e pneumática comigo, eu explico lá justamente a história dessas botoeiras, né? Antigamente você tinha um botão só. Isso. Aí o cara, às vezes ele colocava a chapa e apertava, aí via que a chapa ficou torta, ia tentar ajeitar rapidinho lá com a mão, né? E aí machucava a mão. Aí veio a ideia dos 2 botões. Só que os botões eles foram montados em uma posição que era muito próxima. Aí o cara vinha com a mão, apertava um lado e o antebraço apertava o outro. Por que eles faziam isso? Para continuar fumando, né? Segurando, conversando, bebendo café. Então o cara colava um. Oi? Colava um. Tava palito, professor. Com durex. Não, aí teve um cara que teve a inteligência de colocar uma alça, né? Em cima dos botões. O cara tem que enfiar a mão dentro e apertar. O que eles faziam? Tirava a luva, enrolava e deixava já um botão preso. Aí só apertava o outro, né? Aí hoje, por normativo, os botões ele tem uma distância estabelecida, se eles forem no mesmo plano ou se eles estiverem laterais inclinados, né? Tipo, muitas vezes eles são laterais agora. Sim. Que é para o cara não apoiar nada em cima. E algumas indústrias hoje estão usando, se eu não me engano, lá na I2 vocês têm isso, tá? Que é aqueles acionamentos remotos que o cara tem no cinto dele, o botão. Sim. O botão ele nem fica mais na máquina, muitas vezes. Então, o cara ele tem que vir com a mão ao corpo, teoricamente estaria no cinto dele, para ele apertar. Entendeu? Sim, entendi. Pessoal, esse é o vídeo que eu falei para vocês de extrusão, que é a parte do cilindro de GNV. Ó. Ele vai fazer aqui... Ele vai fazer aqui o cilindro de oxigênio. Então, tem partes de conformação a frio, tem algumas partezinhas de conformação a quente, principalmente quando ele vai fazer esse bico aqui. O vídeo de vocês aí talvez tenha já pulsado, mas se aqui vocês acham fácil, esse aqui eu não coloquei o link, foi o que eu não achei, mas vocês conseguem achar ele pelo YouTube. Então, ele vai mostrar aí a sequência, ele parte tudo dessa chapa aqui, ó. Elas vão passar por alguns tratamentos devido à parte interna dele, né? Que você não vai ter mais acesso à parte interna. Aí, ó. Primeiro estampo, ó. Hidráulico também. A velocidade é controlada para que justamente o material não rache, não rasgue, né? Ó. Ele vai sendo conformado ali. Como a gente está gravando a aula, vai dar para vocês verem bacana também, depois disso aí. Aí ele saindo embaixo, ó. Ó como ele sai embaixo, como se fosse já a calota, né, ó. Aí ele vai passar por um estiramento, ó. É outro cilindro. Você vê que ele é mais fino. Vai passar ele uma matriz menor, que ele vai alongar, né, o repuxo dele, ó. Então, o fundo tem uma espessura, a lateral tem outra agora, ó. Ele já está mais longo. Aí ele só está fazendo aquele entalhe final ali da parte de baixo, porque não pode ser plano, né? Senão a pressão vai atuar de forma diferente ali. Então ele tem que ter essa angulação, processo de estampagem aí, ó. Que conforma o fundo dele. O excesso eles cortam. Se vocês observarem também, pode ter uma pequena variação de geometria aqui. Aqui já não. Aí já é um outro processo que eles vão usar calor, tá? Porque eles precisam conformar o bico para fazer o fechamento dele, né? Então aí, ó, como é feito o fechamento. É uma conformação mecânica. Não é usinagem, tá, pessoal? Ele tá amassando, ele tá fazendo tipo um amassamento aí. Se fosse uma forja, né, ó.
E é dessa forma também que ele faz o bico, aonde vai ter a rosca que vai colocar a válvula, né? Olha lá o bico sendo formado. Ele passa aí por um tratamento térmico, a gente vai falar sobre isso já já, que é justamente o alívio de tensões. É no óleo, professor? Aí? Óleo, geralmente é óleo. Aí ele já resfriado, né? Aí eles vão fazer só a usinagem na extremidade, ó, para fazer a rosca interna, o furo, para colocar a válvula e acabamento, né? Ó, daí ele é usinado para ficar dessa forma. Os óxidos, né, com o lado de fora, ó, ele passa por uma decapagem, né? Que é tipo um jateamento, ó, para ele ficar um acabamento bacana. E aí tem um cilindro conformado, ó. Teste hidrostático, aí ele vai falar. Comentei com vocês já, acho uma vez, por que hidrostático? Porque água, né? Porque se tiver uma explosão, não tem expansão do fluido, né? Só um minuto. Aqui ele está gravando, só um minuto, Carlos. Ele está gravando aqui, né, as identificações dele, algumas nomenclaturas, ó, o escrito. E aí está registrado aí o cilindro. Carlos, quer comentar alguma coisa, Carlos? Não, beleza, vamos lá. Legal, professor. Show de bola aí. Deu para entender, né? Esse aqui, ó, é um processo da fabricação da panela de pressão. Também é extrusão. Então, olha o tamanho do disco. E aí, quando ele aperta lá, ó, isso é a deformação do material. Aí ele passa pelo repuxo. Temos usinagem de acabamento. Ele passa por um polimento, ó. Polimento externo. Isso é só uma proteção que eles passam, né? Acho que para ele trabalhar, ó. Aí tem os processos de usinagem, né? Para fazer os entalhes que eles precisam. Panela de pressão, professor? Oi? É uma panela de pressão, isso aí? É uma panela elétrica de pressão. Ah, não, essa aqui é a caixinha, o fone de ouvido da Apple. Foi mal. Pois é, eu achei estranho isso aí. Não, foi mal. Eu era para ter selecionado o vídeo da panela de pressão. Acabei colocando aqui a coisinha da Apple. Ó. Mas olha que interessante, o processo todo de fabricação praticamente automatizado, né? Como eles fazem a geometria, aquele tarugo inicial deve ser de alumínio, então. Mas aqui eu tinha selecionado o vidro da panela de pressão. Aí aqui é o... Pode ter amassado um pouco. A Apple aí. Porque eu cheio de coisa, talvez. Tranquilo? Aqui, ó, a questão de cunhagem. Acho que o último ponto nosso. Cunhagem, pessoal, é o processo de estampagem onde a gente tem pequenas deformações na superfície. É a forma de se fabricar medalha e moeda. Então, você tem uma matriz que tem a geometria. Você vai lá e prensa ela a fim de fazer a geometria, né? O entalhe, o detalhamento da moeda, da medalha, do que for. Aí. Elas são cunhadas, né? Cunhagem é um processo milenar aí que a gente escuta falar até antes de Cristo. Seu presente. Eu fecho aqui, pronto, deu certo aí. Pronto. Então tem um link aí depois para vocês observarem. E aqui é só as máquinas operatrizes, como a gente tinha falado anteriormente, né? A prensa hidráulica, a prensa excêntrica. Isso aqui é uma prensa excêntrica, como que elas são feitas, né? Ó, tem uma roda de inércia, conforme você aperta lá, ele desce de uma vez, ó. Então aí é o operário trabalhando com ela.
Você não tem controle do avanço, você tem controle só do start dele. Depois que ele começou, sai de perto, né? Ele vai. Aí ele está cortando, ó. Conforme ele pisa na embreagem, ela libera aqui, né? Ó, uma coisa e ele faz uma volta. E essa prensa pode ser hidráulica também, né? Que aí tem uma unidade hidráulica, bombeamento de óleo, os atuadores, os pistões, que fazem a movimentação mais controlada do sistema. Beleza? E aqui, por último, é um processo de fabricação da lateral de um carro. Vocês vão ver no final que carro é esse. Aí a chapa, né? Ó, como ela começa. Ela entrou a primeira ali na primeira matriz, ó. Você recebe o primeiro processo de estampagem. Já começa a receber geometria ali, ó. Já é pintada, professor? Oi, Felipe. Ela já está pintada a porta? Isso é as laterais, os furos das portas, exatamente. Chega lá... Não, mas já está pintada a placa? Vai ter remoção de material ainda. Ah. Aí virou... Essa está toda pintada, tá vendo? Eu não estou conseguindo escutar agora, só um minutinho, porque o vídeo está com áudio, não tem como eu tirar os dois. Ah, tá bom. Eu já trabalhei numa prensa similar a essa, que fazia o teto da Kombi. E aí a gente entrava dentro dela, cabia os operários dentro dela aqui. Aí a lateral, ó. Aí ele só está passando, né? Não está sofrendo nenhum processo. Acho que a linha ela é flexível, né? Dependendo do modelo, tem uma prensagem a mais ou a menos aí. Acho que esse vídeo está editado. No final vocês vão ver. É a lateral do Mercedes Classe A. Aquele Mercedes-Benz Classe A antigo. Isso aqui era a lateral dele lá que estava sendo feita. Sim, Felipe, você ia comentar? Não, eu perguntei porque as peças já estão pintadas já, ou é só prime aí? Não, não. É só uma superfície do aço mesmo, da chapa mesmo. Vão ser pintada depois. A estampagem, ela danifica, né? Ela arranha a superfície. Ah, entendi, pessoal. Aí, Roberto, a parte dos botijões aí? É legal aí. Vamos abrir, vamos ver aqui. Quando comprime gás propano, transforma-se em líquido. Como líquido, é muito mais compacto, o que significa que o pode guardar em recipientes pequenos. Ao abrir a válvula, ele converte-se novamente em gás, dando-lhe energia que pode ser bem utilizada. Ele vai falar todo o processo de fabricação desses botijões de gás propano aí, né? Então, ele parte de uma tira, né, uma chapa, ó, uma bobina de chapa. Essa bobina, ela passa pelo primeiro estampo, onde corta as calotas, né? Os discos, ó. Que cada um desses vai gerar uma calota, né? Uma lateral daquele do botijão. Então, esse primeiro corte já é uma estampagem. Aí elas vão passar pelo segundo processo de estampagem, que já vai fazer a geometria da calota. Conforme a extrusão, ela cai embaixo aí já. Aí, ó. Ele já faz a calota de um lado e faz a outra. É aquela questão do acabamento, né, que a gente comentou, onde eles vão cortar o excesso e fazer aquele amassamento lá para uma encaixar na outra, né?
Esse aí ele já teve o furo aí em cima, que é justamente também por estampa, onde vai ficar a válvula, né? Abre e fecha. Essa peça ela vai ser soldada aí nesse botijão, nessa calota. Então aí já tem diferenciação, né? Da parte de cima e a parte de baixo. São duas distintas. Processo de soldagem. Tudo automatizado, né? Ó. Olha eles fazendo as alças, né? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então vem de uma tira, de uma chapa, ele uma fura, outra dobra, outra corta e a última conforma. Ó. São vários estágios aí, ó, que eles vão fazendo os anéis, né? Aí ele soldando aí. Soldando os aros, né? Na parte inferior e superior. Você solda de quê, professor? Geralmente é MIG-MAG, mas também tem por arco submerso. Ele tem uma cobertura que eles passam para aliviar as tensões. Aqui deu para ver o encaixe, né, do macho e da fêmea. Ó, tem um detalhezinho aqui que vai fazer o encaixe de um no outro aí para centralizar. Aí a solda lateral, ó. Esse é eletrodo tubular. Arame tubular. Vamos passar por um forno para alívio de tensões, tratamento térmico, a gente vai falar já já disso. Tá? Aí eles só estão cortando para ensaio, né? Provavelmente eles vão fazer ensaio de tração, metalografia aí, para ver justamente como ficou o encaixe. Tá? Ó, ensaio de dobramento, ó. Para ver se rompe, se rasga, né, a união pela solda. Teste de estanqueidade. Pintura. E aí praticamente tem o botijão pronto já, né? Vai ser só acessório. Vai colocar a válvula, vai colocar revestimento nele, alguma coisa. Propano, por ser líquido, ele tem essa boia, né, interna. Mas isso não é brasileiro não, né, professor? Não, isso é para botijão propano. Isso é americano, deve ser. É americano. Nos Estados Unidos eles usam só propano. É porque o daqui, a casca chega é grossa. Tanto ferrugem. Mas não é o da Ultragás, não. Pô. Não é propano. Eu não sei. Eu não sei. Essa daqui tem mais ferrugem do que metal. Ó, propano, viu, no adesivo ali. Isso aqui deve ser propano. E aí encerra, pessoal, essa parte de estampagem, tá? Justamente o que a gente discutiu agora em relação a todo o processo de conformação mecânica por estampagem, beleza? Então, alguma dúvida, algum comentário inicial aí sobre esse assunto? Não, professor. Deu para entender? Bacana, legal? Como que ele funciona? Eu sim, professor. Legal, show de bola. Vocês conseguem entender aí que a automação ela está presente, que ela pode agregar valor tanto em controle, né, quanto em qualidade de processo, ritmo, né, tudo isso. Sim, ela vem cada vez mais atuando nesse mercado. Desempregando as pessoas, professor. Nada, vira tudo setor de manutenção, a gente. Pega não. Vai precisar de manutenção, né? Vai todo mundo para manutenção. Entendeu? Vai precisar de manutenção, é isso. Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui agora dessa aula e vou mostrar uns detalhes para vocês, ok? Só encerrando aqui